Aí deu. Então vamos lá. Meus amigos, a gente conversava, antes de tudo acontecer, sobre então o artigo 14A, que é a primeira novidade que eu separei para bater esse papo aqui. E eu falava, antes das quedas, que o artigo 14A, se não der para o aproveitar, fazendo dele uma interpretação compatível com o princípio da isonomia, se ele for reconhecido como constitucional, e acho que o caminho dele, particularmente, vai ser esse, reconhecer a inconstitucionalidade do artigo por vários motivos diferentes, mas em especial por violação à isonomia e também por transgressão. A própria proteção aos direitos fundamentais de modo geral e o fato de ele estar em rota de colisão com a decisão da Corte Interamericana, então acho que ele não é um artigo que tem vida longa. Mas, de todo modo, ele deve servir de estímulo para nós, como membros da defesa, enxergarmos nele um aviso. Né? Se a gente acompanhar a evolução legislativa que tem acontecido, a gente tem tido sinais recorrentes da necessidade e de que o sistema normativo está se abrindo à maior participação da defesa na fase de investigação. Né? O Conselho Nacional do Ministério Público, né, o CNMP, ele tem uma norma administrativa, a Resolução 181, e lá ele trata do procedimento investigatório comandado pelo Ministério Público, né, o PIC. E lá no PIC, a norma já cogitava, muito antes do nosso Estatuto da Advocacia, tratar da nossa prerrogativa de fazer manifestação em autos de investigação, a norma do próprio Ministério Público já reconhecia essa possibilidade ao investigado e a quem o patrocinasse, a possibilidade de se manifestar nos autos da investigação. Né? A OAB editou o provimento 188 que discorre sobre a investigação defensiva. O nosso Estatuto da Advocacia, né, a Lei 8.906 de 94, foi alterada para que fosse incluído lá no inciso 21 do artigo 7º o direito do advogado, a prerrogativa do advogado de acompanhar os atos de produção de elementos de informação no inquérito, né, acompanhar o seu cliente, acompanhar oitivos da testemunha. Diz o nosso Estatuto, sob pena de nulidade, inclusive na letra do Estatuto, e eu estou com a cola dela aqui, sob pena de nulidade absoluta, acompanhar os atos todos de produção de elementos de informação no inquérito. E agora o artigo 14A, por mais que ele surja com uma índole meio obscura, meio punitivista, mas fato é que ele demonstra que o caminho inarredável é a participação da defesa nos autos do inquérito, como já sustentava parte minoritária da doutrina de processo penal há muito tempo. Então, acho que tudo isso reunido aponta para o sentido de que, nós, advogados, precisamos cada vez mais exigir o cumprimento da prerrogativa do artigo 7º, inciso 21, esse livre, por enquanto, de debate sobre a sua constitucionalidade. Sofreu um veto na linha B, mas continua com a linha A, a nossa possibilidade de apresentar razões e de apresentar quesitos, ou seja, fazer perguntas por escrito ou oralmente e acompanhar os atos. E aí, Kelly, olha só, se a lei delega a gente a possibilidade, confere ao advogado a prerrogativa de, no exercício do patrocínio do seu cliente investigado, acompanhar todos os atos, me parece automático que do momento que o advogado se habilita nos autos da investigação, dali para frente é necessário que ele seja intimado. E se isso não for automático, basta que nós façamos uma petição para que o delegado ou a autoridade policial presidente de qualquer ato de investigação, né? Seja o membro do Ministério Público, enfim, mas passe a intimar o advogado constituído pelo investigado dos atos, notificar aquele advogado dos atos subsequentes que ocorrerão. Né? Só há como dizer, se o ato é nulo com a nossa ausência, muito embora a lei não tenha dito, me parece consectário disso, que nós então precisamos passar a ser notificados sobre os próximos atos que ocorrerem. Ou seja, do momento que a gente assumir o patrocínio dos direitos de alguém no curso de uma investigação, está definido e é necessário que a gente peticione para que dali para frente, né, sob pena de nulidade, os atos ocorram com a nossa presença ou ao menos com a nossa ciência. Pode ser que estrategicamente a defesa prefira não comparecer em determinado oitivo. Né? E isso, somado ao provimento 188, que estipula a possibilidade, e muito embora não regulamente, assim, de forma completa, a atuação da investigação defensiva, mas abre um norte, começa a disciplinar como funciona a investigação defensiva,
Me parece que isso são grandes armas para a defesa nessa fase de inquérito. E ainda, conversando sobre essa necessidade da gente participar mais da fase de investigação, e vinculando isso com outra novidade do pacote anticrime, essa atuação enfática da defesa nesse momento, ela é muito importante em qualquer momento, em qualquer tempo de evolução do processo penal, mas agora, onde a gente assiste uma série de colaborações premiadas, um estímulo a essa ideia de justiça penal negocial. Agora, isso é ainda mais importante. Ou seja, do momento que a gente passa a ter um sistema que prestigia a solução do problema penal antes da sentença, antes da audiência, antes de tudo, ainda na fase prévia, sem que sequer haja processo, a atuação da defesa no inquérito se tornou cada vez mais importante. E aí não vai dar mais para a gente repetir como mantra, né, igual a gente faz para marcar uma prova objetiva, que o inquérito é inquisitorial e ponto final. Né? Não dá para fazer isso. Se a gente continuar pensando assim, né, a defesa vai ficar refém do aparelhamento do Estado na persecução penal. A investigação já é algo desigual. A gente tem, de um lado, todo o Estado aparelhado contra o acusado e o seu advogado, ou o acusado e o seu defensor público, que, via de regra, também não tem esse aparelhamento todo à sua disposição, apesar de ser Estado. Né? Mas todo mundo que já percorreu o fórum sabe que a realidade da Defensoria Pública, ainda, mesmo aqui no Rio, que é muito forte a instituição e tudo, mas ainda é uma realidade, vamos dizer, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista estrutural, complicado. Né? Complicado. Bom, então... Tem uma demanda enorme. Com certeza, com certeza. Então, há um problema estrutural, mas também há um problema de compatibilizar a estrutura que existe com a demanda que há. Né? Então, esse era o primeiro destaque que eu acho relevante fazer, a necessidade de o pacote nos despertar a possibilidade, a atividade, a proatividade da gente atuar defensivamente já desde a fase de inquérito. Inclusive para contribuir com essa segunda novidade que o pacote traz, que é o chamado Acordo de Não Persecução Penal. O Acordo de Não Persecução Penal, que aparece lá no artigo 28A do CPP, ele não está suspenso por força da decisão do Supremo, e até acabei, por força de todos os tropeços que demos até começar aqui, acabei não fazendo essa ressalva lá no início, que eu não iria comentar, por exemplo, sobre o juiz das garantias, que é uma figura que foi introduzida pela Lei 13.964, mas que é uma figura hoje atingida por uma decisão do STF. E aí, obviamente, que se o objetivo da live fosse discutir teoria, valia a pena a gente ficar aqui horas discutindo se a decisão acertou ou errou e qual era a importância da figura do juiz de garantias. Mas me parece que o momento não é para isso. O momento é para a gente pensar em com o que a gente tem, o que de novo que pode ser feito. Né? Então, o Acordo de Não Persecução Penal, ele é, na verdade, uma novidade antiga do pacote. Por quê? Porque ele já continha uma previsão numa norma administrativa do Ministério Público. Né? Foi o último ato do Janot, antes, inclusive, de se envolver em todo aquele problema sobre o que ele pensava durante as sessões do STF, mas o último ato dele, na saída, foi a edição de uma norma administrativa no CNMP, estabelecendo a possibilidade do acordo de não persecução penal, que, grossíssimo modo, é a possibilidade de acusado e investigado e Ministério Público, não se fala ainda em acusado porque não começou a ação penal, o próprio nome do acordo sugere isso, né? Acordo de não persecução penal, portanto ele evita a ação penal. E de uma forma muito parecida, então, com o fenômeno da transação penal, que é restrito ao GCRIM, né? Aos crimes chamados infrações de menor potencial ofensivo, aqueles cuja pena máxima não excede 2 anos, e todas as contravenções penais, na forma lá do artigo 61 da Lei 9.099 de 95. O artigo 28A, então, ao trazer o acordo de não persecução penal, ele estende e melhora um pouco a figura da transação penal e traz ela para outros crimes que não tem nada a ver com o GCRIM. Inclusive, não cabe acordo de não persecução penal no âmbito do GCRIM, justamente para separar os dois institutos. E o que é esse acordo, então? É a possibilidade de, em infrações penais, em que a pena mínima não ultrapasse 4 anos, o investigado celebrar com o órgão acusatório um pacto em que o órgão abre mão de iniciar a persecução penal
dito em letra clara, deixa de denunciar o acusado, e em troca disso, o denunciado se dispõe a cumprir uma série de medidas restritivas sem ter sido julgado. É evidente que para fazer essa escolha, e como muitas coisas na vida, ela é uma escolha cheia de vantagens e desvantagens, né? Ele ganha o fato de que não vai ser processado, ganha o fato de que não vai precisar sentar no banco dos réus, que é sempre um banco aflitivo, ganha o fato que ele abre mão, né, ou se livra do risco de ser condenado e de se tornar reincidente, mas ele também perde a possibilidade de provar sua inocência, perde a possibilidade de mostrar um defeito na investigação que caminhasse na direção da investigação ser trancada, né? Bom, se é assim, e se essa escolha tem que ser feita lá no início de tudo, não é uma escolha possível de ser feita retroativamente. Ou seja, o investigado ele tem que fazer um exercício futurológico. E nós, na defesa do investigado, também temos que fazer esse exercício. Ou seja, olhando só para o inquérito, ou só para o procedimento de investigação que existe naquele momento, é necessário que o defensor, patrocinando os interesses do seu cliente, que ele chegue à conclusão assim, bom, para esse camarada vale a pena a gente tocar em frente, deixar o processo nascer e exercer a defesa dele no curso do processo, ou pelo jeito as armas do Ministério Público, as armas em termos de elementos de informação e futuras provas a serem produzidas, são muito poderosas e aí não vale a pena comprar essa briga. É melhor colocar uma pedra nesse assunto desde aqui, cumprir as restrições e assim sair perdendo um pouquinho, mas ganhando o fato de que eu me livrei do grande risco de ser condenado. Olha só, para que eu faça essa escolha, ou para que eu aponte qual é a melhor direção para um cliente, num caso como esse, para que você aponte, para que os nossos colegas que estão nos assistindo apontem, é fundamental que a nossa base de avaliação não seja apenas o inquérito. Principalmente se a gente pensar no inquérito no modelo antigo, ou seja, o delegado produziu um monte de dados e olhando para aquilo, a gente diz ao cliente, é melhor aceitar o acordo de não persecução penal. Sim, mas você está olhando só para o que o Estado produziu e a defesa ficou onde? Né? Então, o acordo de não persecução penal, assim como tudo que eu falei até agora, ratifica a necessidade e a importância da gente estar presente cada vez mais, não só no momento da prisão em flagrante, que é um momento em que o advogado criminal é muito acionado, né? A família se preocupa e tudo, e aciona, o doutor foi preso, sim. Mas em qualquer ato investigativo, inclusive quando o réu não está privado da liberdade. Porque o prejuízo que ele pode sofrer é muito grande. E nós jamais poderemos fazer essa escolha, se vale ou não a pena do ponto de vista técnico, né? Me parece que é uma escolha muito pessoal do réu aceitar ou não. O investigado, né? Perdão, o réu não, mas o investigado, ele banca esse risco junto com o seu defensor. Mas para a gente não ser só uma palavra de sugestão social, para a gente ser uma palavra de sugestão técnica, é fundamental que a gente tenha feito alguma coisa no curso da investigação. Não dá para olhar só um inquérito pronto, com tudo produzido e caminhar na direção de aceitar ou não. De todo modo, esse instituto é um instituto importante, o instituto do artigo 28A, principalmente para aquele investigado que percebe que a perspectiva dele de absolvição ou de extinção da punibilidade, ou de qualquer outra tese benéfica no curso da ação penal é baixíssimo. Né? Bom, esse instituto, Kelly, ele desperta ainda um outro interesse, que é o seguinte. Nós estamos falando de uma lei que entrou em vigor agora, em janeiro. E há ações penais que já estão em trâmite. Ações penais em que o investigado, e agora já no curso da ação penal, o acusado, preenche os requisitos do novo acordo de não persecução penal. E aí, né? Você tem uma audiência designada para depois do Covid-19, que a gente não sabe, é tempo incerto, né? Futuro incerto. Incerto não sabe. Não é para depois dessa condição, evento futuro incerto. E aí, esse investigado que praticou o crime dele lá 2, 3 anos atrás, pode ser até um investigado solto, está respondendo, e perceba, quando a lei criou essa possibilidade de crimes com pena mínima até 4 anos, obviamente há limitações, por exemplo, o crime não pode envolver violência ou grave ameaça, mas a boa parte dos crimes, pelo menos dos previstos no Código Penal, estão abrigadas, estão alcançadas por esse instituto. Né? A maior parte dos nossos crimes não tem pena mínima superior a 4 anos.
né? Para quem não é da área, não precisa ir muito longe, mas um homicídio culposo, a pena máxima dele não excede 4 anos. Né? Então, como o artigo 28A trabalhou com a pena mínima, é evidente que estelionato, furto, lesão corporal tem um problema da violência, né? Aí ficaria de fora, mas a lesão culposa vai estar lá no GCRIM, cabe transação, para tudo que não couber transação e que a pena mínima não superar 4 anos, e é um plexo de crimes muito grandes, o investigado tem à sua disposição o acordo de não persecução. Bom, e aí pode surgir a dúvida, então, em relação aos processos em andamento. O Douglas Fischer apontou na direção de que não seria possível a aplicação desse instituto, do acordo de não persecução penal, e aí acho que o Rafael estava digitando algo nessa direção, não seria possível a aplicação desse instituto a processos que já estão em andamento, para uma discussão sobre a natureza jurídica. E o Douglas Fischer até traz um argumento novo, que é o argumento relacionado ao fato de que durante a discussão do projeto de lei que gerou o pacote anticrime, foi debatido se o acordo seria um acordo de não persecução ou um acordo de não prosseguimento da ação penal. E aí o legislativo definiu que o acordo ia ser para não deixar nascer a ação penal. E não para encerrar uma ação em curso, como já acontece, por exemplo, com a suspensão condicional do processo, que suspende o andamento de um processo que já está em andamento. Né? Então, para essa parte da doutrina, e cito aí como voz nessa direção o Douglas Fischer, não seria possível aplicar retroativamente o acordo de não persecução penal. Não me parece a melhor posição. A melhor posição é no sentido que você tem, se hoje existe um processo em trâmite, né? A ação penal já é ajuizada, já teve resposta à acusação, tem audiência designada, ou até já aconteceu a audiência, o feito está em fase de alegações finais, né? Me parece não haver nenhum impedimento para que, considerando que a nova lei, apesar de ser uma lei processual, ela traz um reflexo penal, não há nenhum impedimento para pretender a aplicação dessa norma. A natureza processual dela determina a aplicação imediata e o aspecto dela material de direito penal viabiliza, lá na forma da Constituição, no artigo 5º, inciso 40, a aplicação retroativa para alcançar fatos que ocorreram antes dela. Daí, então, que é plenamente viável e todos nós, feita essa avaliação de contrapeso, né? Se vale ou não a pena abrir mão da possibilidade de ser absolvido para fugir do risco de ser condenado, né? Essa é a avaliação a ser feita. Mesmo em processos em trâmite, anteriores ao pacote, né? É possível que peticionemos no sentido de que o Ministério Público seja intimado, membro do Ministério Público, para que ele faça a oferta. Né? É importante também direcionar bem esse pedido. Não é um pedido para que o juiz proponha o acordo, não é isso. É a intimação do membro do Ministério Público para que ele, então, se manifeste sobre a possibilidade do acordo, inclusive sobre a compreensão dele, na independência funcional dele de membro do MP, se ele entende que o Instituto retroage ou não. Né? Pode ser que ele deixe de ofertar a proposta. E se ele fizer isso, vai ser necessário ao acusado adotar as medidas para ver assegurado o seu direito à proposta de acordo, ou pelo menos ao reconhecimento do direito de ser feita uma proposta ou ser avaliada uma proposta. Né? Nessa mesma direção, e como fundamento para esse pedido, a gente pode fazer um paralelo lá com o GCRIM. O Juizado Especial Criminal, que hoje já é uma figura, né, antiga, o Juizado Especial Criminal, ele, ao trazer a transação penal, que é um primo mais magro do acordo de não persecução penal, né, na época, se assentou na doutrina a possibilidade de reconhecimento da transação penal até o fim da instrução, ou seja, não há impedimento de se travar a transação penal depois, no meio do curso do processo. E a Lei 9.099 tinha, em relação à transação penal, um aspecto que a Lei 13.964 não tem. A Lei 9.099 ela previa a proibição, expressamente, lá no artigo 90, a impossibilidade de se aplicar a transação penal a fatos ocorridos antes dela. Esse dispositivo foi reconhecido como inconstitucional, exatamente porque ele ele ceifava uma retroatividade benéfica. E a gente, desde as primeiras aulas de Penal 1, aprende que a lei penal retroage em benefício do réu.
Então, o STF, lá na época da Lei 9.099, já tinha dado esse sinal. A lei disse que não podia retroagir, o STF disse, pode. A ausência de retroatividade é inconstitucional. Então, me parece que, pelo mesmo raciocínio, né, usando essa decisão do STF, foi na ADI 1719, a gente pode hoje sustentar a aplicação do acordo de não persecução penal a ações já em trâmite. Né? Ainda, Kelly, sobre o acordo, e continuando nessa ideia de que ele pode ser aplicado a processos já em andamento, a gente ainda tem uma outra possibilidade. Pode ser que o seu cliente responda a uma ação penal que nasceu agora, já durante a vigência do pacote anticrime, e que no curso da ação penal o juiz perceba, né, que o crime não era aquele que constava na denúncia. E aí, ó, imagina, um cliente que na denúncia, por exemplo, respondia por um crime cuja pena mínima ultrapassava 4 anos. E aí, feita a audiência, percebe-se que o crime é outro e que a pena mínima se encaixa nos requisitos do pacote anticrime. Bom, nesse caso, mesmo a gente estando no curso da ação penal, nada impede, de novo, provocação do Ministério Público para que ele faça a oferta do acordo de não persecução. Ou seja, muito mais do que o que está escrito na lei, que é a possibilidade de não deixar nascer uma ação judicial, né? Cabe à defesa dar ao acordo de não persecução força também para evitar que a persecução penal siga em frente, ainda que nesses casos específicos. Né? Obviamente não estou sustentando aqui de em todo e qualquer processo, depois que a instrução já foi feita, o acusado levantar a mão e dizer assim, Ih, não, agora achei que a prova não ficou boa, quero desistir, doutor promotor, o acordo de novo. Aí não vale. Né? Aí não vale. Mas em situações em que essa possibilidade surge como um tropeço em meio ao processo, não vejo nenhum impedimento, inclusive isso é compatível, insisto, com as posições dos tribunais de superposição. O STJ tem a súmula 337, que é uma súmula que obviamente não trata do pacote, nem do acordo de não persecução, trata da suspensão condicional do processo e diz que, havendo desclassificação na direção de um crime que passe a admitir suspensão condicional do processo, é plenamente possível a oferta da suspensão no curso da ação penal. Então, onde há a mesma razão, deve haver o mesmo direito, né? Então, pela mesma lógica jurídica, faz todo sentido pretender essa aplicação. Bom, saindo dessa etapa prévia à ação penal, e Kelly, fique à vontade para me interromper quando necessário, para me avisar da hora, porque se deixar, a gente fica batendo papo de penal o resto da noite. Pode continuar, porque as argumentações estão excelentes. Conhecimento é sempre bem-vindo. Então tá bom, agradeço muito, embora saiba que as palavras são mais carinhosas do que justas. Olha, o Kelly, ainda tratando do acordo de não persecução penal, uma figura ou um instituto que sofreu grandes alterações, algumas delas extremamente relevantes para a defesa, e aí se perceba como o nome é estranho, né? O nome do pacote é anticrime, e até agora eu apontei aqui vários institutos que são favoráveis, na verdade, à defesa. Né? Vou repetir aqui o que li de um post do Thiago Reide, meu amigo e meu parceiro, advoga na área criminal e dá aula também na área criminal. O Thiago falou, o nome é um nome cafona, e de fato o nome é um nome cafona, né? Ele nem retrata o que o pacote efetivamente entrega. Bom, nesse pacote, uma alteração estrutural muito importante foi feita no tema das prisões. Tanto o pacote mexeu lá na execução penal, mas não é sobre isso que eu quero tratar, né? Para quem não é da área, a gente tem estudante aqui, execução penal é aquilo que a gente pensa do trânsito em julgado condenatório para frente, ou seja, aquele réu que está cumprindo a pena. Não é disso que eu vou tratar, apesar do pacote ter mexido lá na execução penal, e lá, inclusive, houve alterações também benéficas. O legislador, insatisfeito com condenar o advogado criminalista a trabalhar com fração, e via de regra a gente da área do direito
não é bom de conta, tirando o pessoal do direito do trabalho, né? Insatisfeito com isso, achou desgraça pouca bobagem, trocou as frações por porcentagens, né? E aí, mostrando que também ele, o legislador, não é bom de fração, né, arredondou um sexto para 16%, e aí acabou fazendo uma norma benéfica, né? Então, a progressão de regime que, como padrão, ocorria em um sexto, tinha exceções, mas o padrão era um sexto, passa agora a acontecer lá na execução penal em 16%, que feita a conta, dá menos do que um sexto. Então, 16% é favorável ao apenado que está cumprindo pena. Daí, então, que, sem falar do plano de execução penal, já deixa a dica que, nesse ponto, o pacote é benéfico, né? O 16% é menos do que um sexto, é pouquinho menos, mas é menos. Uhum. É pouquinho para a gente que está aqui fora, né? Mas para quem está preso é muito tempo. E todos nós que não tínhamos uma experiência de cerceamento de liberdade, agora estamos tendo forçadamente por força da pandemia, né? Bom, em tema de prisão, então prisão provisória, ou seja, prisão no curso do processo, a primeira virtude, talvez, da Lei 13.964 seja tornar positivada a figura da audiência de custódia. Né? A audiência de custódia, para quem não sabe, ela é uma audiência que deve ocorrer diante de qualquer cenário prisional. Né? Na prática, e a gente vivencia isso até na nossa comarca aqui em Campos, a audiência de custódia acaba ficando restrita a prisões em flagrante. No entanto, não há nenhum motivo para reduzir o Instituto a isso. Até porque ele é um instituto de origem na Convenção Americana de Direitos Humanos, e o maior intérprete da Convenção, que é a Corte Interamericana, dá à audiência de custódia interpretação no sentido de a reconhecer para todas as formas de prisão. Há quem sustente, inclusive, que até a prisão civil do devedor de alimentos deveria ser submetida à audiência de custódia. Evidente que isso, na prática, é um problema para o judiciário, que você passa a ter todo mundo ingressando no sistema penitenciário, precisando passar por uma audiência, passar na presença do juiz. Com todo respeito, eu acho que o problema não é esse. O problema é ter muita gente sendo presa. Né? Talvez isso é que devesse ser repensado. Não tentar arranjar juízes suficientes para fazer audiência de custódia para todo mundo. Né? Bom, Estão pensando até na possibilidade do devedor de alimentos ficar em prisão domiciliar, né? Sim, você vê que durante agora a pandemia, como a gente ficou obrigado a se adaptar, o judiciário também se viu obrigado, e aí há várias decisões, até do STJ, sobre o devedor de alimentos, determinando que ele não seja preso, né? Perceba, ou seja, aquele discurso de que prender é muito necessário perde completamente o sentido, e aí acabam se encontrando outros mecanismos para conter a síndrome de não pagamento da pensão. Está aí Claudinho nos assistindo, minha coordenadora lá na Estácio, que é militante do direito de família. Recentemente vi uma decisão que viabilizava, inclusive, o bloqueio parcial do auxílio emergencial para fim de pagar a pensão. Né? Então, quer dizer, a prisão não precisa ser enxergada em nenhuma esfera como a solução para tudo. Porque muitas vezes ela é a pior solução. Eu costumo falar em sala de aula em um tom de brincadeira, muito embora seja sério, e agora a gente está diante, talvez, desse momento de novo. Era comum, agora até menos, mas foi comum num período aqui em Campos, até no período em que eu era estagiário da gloriosa Defensoria, eram comuns decisões judiciais das varas cíveis, né, exercendo ali papel de vara de fazenda pública, no sentido de determinar, por exemplo, a intimação do prefeito para que disponibilize um leito de UTI sob pena de prisão. Bom, olha só, Kelly, ou tem o leito de UTI, e aí a ameaça de prisão talvez se justifique, ou talvez produza algum efeito, mas caso fisicamente não haja o leito de UTI, que diferença faz dizer que vai sob pena de prisão? Não tem. Então, a prisão não pode ser enxergada como panaceia de tudo. Né? A gente tem, ainda para prestigiar a Defensoria, ontem foi deferida uma liminar
numa ação coletiva, em conjunto da Defensoria com o Ministério Público, tratando da Covid-19, e a inicial, de forma muito inteligente, e não podia deixar de homenagear o Thiago Abud, que foi o defensor com quem eu estagiei, justamente, em vez de pensar em medidas como essa, cogita de medidas outras. Ou seja, fixa a multa, se não encontrar o caminho, se a multa não funcionar, requisita a iniciativa privada, os leitos. Não adianta a gente fechar o olho e achar assim, a prisão resolve tudo. Não, o problema tem que ser resolvido. Uhum. E prender ou não uma autoridade não gera, por si só, o efeito prático que a gente precisa, né? Então, a audiência de custódia, ela é, sem dúvida, um instituto que, primeiro, tem a finalidade de proteger o preso de eventual abuso, né, por parte de quem o prendeu, mas também tem um papel importante de obrigar o judiciário a olhar para o preso, que era algo que não acontecia, né? Então, com a audiência de custódia, né, o juiz fica obrigado a sentar frente a frente para o preso e, bem ou mal, é quase que natural que aquela decisão prisional fique com melhor qualidade, pelo menos se houver um mínimo de esforço do Estado juiz, ele tem a chance de proferir uma decisão muito mais justa do que ele teria a possibilidade de proferir se fizesse isso olhando só para o papel, sem estar com o investigado. Então, a audiência de custódia ela deveria ocorrer em todas as formas de prisão, ela já é uma derivação, já existia, né, antes, até na nossa comarca, já existia muito antes do pacote anticrime, mas o pacote a positivou no artigo 310, e cuidado, muita gente, por força da decisão do STF, que suspendeu vários artigos do pacote, muita gente passou a dizer que a audiência de custódia está suspensa. A audiência de custódia não foi suspensa. O que foi suspenso é o parágrafo 4º do artigo 310. O artigo 310, em seu caput, passou a positivar a audiência de custódia. O parágrafo 4º diz o seguinte: se não realizada a audiência de custódia em 24 horas, ocorre automaticamente ilegalidade da prisão. Acredito até que ele tenha sido muito feliz. O argumento do STF para o suspender haveria uma inviabilidade prática de se realizar essas audiências de custódia num prazo apertado. O que, com todo respeito ao STF, não faz nenhum sentido, né? O delegado não tem que lavrar o auto de prisão em flagrante também em 24 horas, não tem que dar nota de culpa em 24 horas, não tem que comunicar a prisão imediatamente e fornecer cópia desses autos ao Ministério Público, a juiz. Então, por que também o judiciário não pode carregar esse peso? É bem verdade que a jurisprudência era tolerante com excessos nesse prazo de comunicação ou excesso no prazo de nota de culpa. Mas fato é que se a gente sempre entender que é impossível de cumprir, nada se altera, né? E aí a gente vai continuar tendo aquilo que ocorre no estado do Rio várias vezes, que é um indivíduo que já foi preso há 7 ou 8 dias e ainda não foi submetido à audiência de custódia. Aí você esvazia completamente o sentido da audiência. Por exemplo, se ela é uma audiência para definir se aquele indivíduo ele sofreu ou não uma lesão corporal por força de algum agente ali que esteve com ele, você acha que 8 dias depois de ter ficado preso ele ainda vai dizer ou ele ainda vai ter marca? Possivelmente não, né? Então você esvazia o sentido da audiência. Mas, bom, o que o STF suspendeu é esse efeito, vamos dizer assim, essa sanção que a lei combinou, a ausência de realização no prazo de 24 horas. A audiência em si continua existindo, o 310 não foi suspenso e ela já existia antes mesmo do 310. E aí dele, Kelly, eu queria pensar alguns pontos. O primeiro é o parágrafo 2º. Esse é o primeiro ponto ruim que eu vou ressaltar aqui hoje. O parágrafo 2º diz assim, ó: quando o agente for reincidente ou integrar organização criminosa armada ou milícia, ou portar arma de fogo de uso restrito, o juiz deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. Ou seja, é um mandamento de proibição à liberdade provisória. Em outros momentos da nossa história, a lei fez isso, o Estatuto de Desarmamento fez isso, a Lei de Drogas fez isso, várias legislações fizeram isso e todas elas foram reconhecidas como inconstitucionais. Então, acho que o destino normal do parágrafo 2º do 310 é o reconhecimento da inconstitucionalidade. Mas até que isso aconteça, nós precisamos, quando estivermos em audiência de custódia, apontar a inconstitucionalidade para que então, inclusive levantando esses precedentes anteriores, até para que
e aí faço uma ponte com uma outra alteração do pacote, até para que o juiz seja, no melhor sentido da expressão, constrangido a fundamentar a decisão dele, explicando por que aquela posição do STF, que já se manifestou em outros casos de liberdade provisória proibida, né, pela lei, de forma abstrata, por que aquela decisão não se aplica ao caso concreto, não se aplica nesse caso aqui. É o que a gente chama, né, na teoria do precedente, de distinguishing. O Código de Processo Penal, de forma muito feliz, importou para o seu corpo um dado que só o Código de Processo Civil de 2015 que tinha trazido, que é o artigo 415 lá do Código de Processo Civil, que passou a ter uma receita de como não se fazer uma decisão judicial, né? Ele diz, não se considera fundamentada a decisão judicial quando se limitar a usar expressões vagas sem explicar o seu conteúdo, se limitar a fazer referência à lei, à jurisprudência, sem explicar como se aplica ao caso concreto, ou deixar de enfrentar um precedente que a parte tem invocado, sem explicar por que aquele precedente não se aplica àquele caso. Ou seja, qual o motivo do juiz não aplicar aquela posição de um tribunal superior do STF naquele caso concreto. Né? Qual é o ponto de distinção? De modo, então, que eu acredito que esse parágrafo 2º, na prática, deve ser combatido nessa direção. Então, é papel nosso, nas audiências de custódia, caso o juiz caminhe por aplicar o parágrafo 2º na sua literalidade, sem nem justificar por que o indivíduo vai ficar preso, ou seja, está preso só porque o parágrafo 2º diz que tem que ficar preso, cabe a gente fazer constar a reclamação e apontar isso. Até para que a gente passe a ter duas teses. A tese da inconstitucionalidade em si, do parágrafo 2º, essa toda a doutrina já sustenta, e uma tese que a gente vai ter cavado naquele momento, que é a nulidade daquela decisão judicial por falta de fundamentação. Falta de fundamentação porque deixou de enfrentar o precedente que a gente trouxe ao caso. Esse parágrafo ele representa, né, uma reação legislativa, ou seja, o legislador, naquilo que a gente chama de ativismo congressual, né, o legislador querendo ir contra o intérprete da Constituição, que é o STF, sem superar o motivo que determinou a decisão do STF. O legislador até pode inovar, né, porque a sociedade avança e também o mundo jurídico avança. É possível que a interpretação da Constituição de 88 agora não mais se repita. Né? Então o legislador pode fazer isso. Mas para fazer isso ele precisa superar os fundamentos determinantes da decisão judicial. Isso não aconteceu nas razões de existir do parágrafo 2º. Né? Ainda tratando de audiência de custódia, quero lembrar o seguinte, o parágrafo 4º está suspenso por decisão do STF, ou seja, não dá para a gente sustentar a ilegalidade por violação ao parágrafo 4º, porque, insisto, ele está suspenso. Mas o parágrafo 3º diz assim, ó, a autoridade que deu causa, sem motivação idônea, à não realização da audiência de custódia, responderá administrativa, civil e penalmente. Muito embora eu reconheça que na redação do parágrafo 3º há os mesmos males que justificaram a suspensão do parágrafo 4º, fato é que não há decisão suspendendo o parágrafo 3º. A decisão só atinge o parágrafo 4º, que dizia que a prisão se tornava ilegal. O parágrafo 3º não fala da ilegalidade da prisão, ele fala da consequência para o juiz que deixa de realizar a audiência de custódia. A demora, então, na audiência de custódia pode ser combatida nesse sentido, no sentido da responsabilização do Estado juiz, não por uma disputa, não é uma guerra entre defesa e juiz, não é isso. Mas é que a atuação do Estado juiz é uma atuação pública, a serviço do jurisdicionado, né? E a gente não pode perder isso de vista. Muitas vezes a gente acaba enxergando o juiz criminal como sendo alguém a serviço da segurança pública e esquecendo que ele tem à frente dele o réu que é jurisdicionado e que precisa receber a prestação. Também tem direito, tem o mesmo direito de acesso à justiça que eu tenho, que você tem, o mesmo direito que a gente tem à razoável duração do processo e a razoável solução, a solução rápida da sua situação prisional, ali por emergência, porque era uma prisão, por exemplo, em flagrante. Né? Então há a possibilidade, e aí puxo sardinha para o artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, que cria a infração penal relacionada a protrair ou a deixar de conceder liberdade provisória nos casos em que
devidos, né? Verdade que o artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, que até agora acabou protegendo também o profissional da advocacia, né? Há abuso de autoridade na violação à nossa prerrogativa de acesso aos procedimentos penais. A Lei de Abuso de Autoridade tem lá no seu início uma semente ruim, que é o fato de se exigir um elemento subjetivo especial, né? Aquilo que em direito penal, o elemento subjetivo especial é uma finalidade especial na ação do indivíduo. Então, não basta o juiz simplesmente se encaixar no artigo 9º, por exemplo, deixando de relaxar a prisão num prazo razoável. É necessário que ele faça isso com a finalidade específica de procrastinação, de prejudicar o investigado. Então, esse cuidado é necessário também para a gente não sustentar abuso de autoridade onde não há, porque a lei criou essa condicionante. Mas, de todo modo, é uma bandeira possível de ser tratada. Para fechar esse papo de prisão preventiva, e insisto, me corte a hora que você achar que deve, porque se deixar, eu fico até 10 horas falando. Para interromper só um pouquinho, porque nessa da gente sair, voltar, eu acabei me perdendo no horário que a gente começou. Quanto tempo tem, né? Pois é, como a gente, a princípio, tinha. A primeira tentativa foi às 19 horas, né? Sim. 8h22, e eu acho que a gente já deve estar. Eu acho que a gente deve ter. De 1 hora. Ou de 40, 50 minutos. Volta das 19h30, então eu acho que a gente deve estar. Na beirada. Eu acho que a gente deve ter uns 5 a 10 minutos. Sim. Então, a título de consideração final. Só vou chamar a atenção para esse outro dispositivo. Há vários outros pontos interessantíssimos, várias teses defensivas interessantíssimas. Fico até à disposição da OAB para eventualmente a gente bater esse papo com mais colegas, inclusive. Mas só para fechar o papo, eu queria trazer esse destaque do artigo 315, parágrafo 2º, que ele reproduz o 415 lá do CPC, ou seja, ele trata de como uma decisão não está fundamentada. Uhum. É praticamente a mesma redação. E ele é um dispositivo que, a meu ver, eu não milito na área do processo civil, mas a meu ver, até lá no processo civil, ele ainda está de aplicação tímida. E aqui no processo penal, ele é de aplicação muito importante. O destaque que eu quero fazer é o seguinte: apesar dele estar situado dentro do 315, dentro da seção do Código de Prisões, ele, com toda certeza, é um dispositivo, e a voz majoritária da doutrina é nessa direção, ele é um dispositivo que se aplica a qualquer provimento judicial no processo criminal. Então, ele não se aplica só à decisão que decreta prisão, ele se aplica à decisão que decreta cautelar, outra cautelar, que não a prisão, né? Cautelar diversa da prisão, lá do 319, se aplica na sentença, se aplica num pedido de liminar em habeas corpus, ou seja, aquele mesmo problema que o civilista enfrenta na vara civil de indefiro a tutela provisória de urgência, eis que não presentes os seus requisitos, né? A gente também enfrenta comumente em liminar de habeas corpus. O desembargador relator diz assim, nego a liminar, né, porque não preenchidos os requisitos legais, requisito informações. Pô, mas e aí? Né? Então, além dessa decisão ser omissa, e sempre foi, né, é necessário agora, à luz do 315, parágrafo 2º, provocar o judiciário com os instrumentos que o 315 dá, para que a gente cave a possibilidade de reconhecer a nulidade dessa decisão. Não é só uma omissão, é a nulidade da própria decisão, e essa nulidade, por sorte nossa, ficou expressamente definida lá no 564, inciso 5, incluiu-se então o inciso no 564, que traz o rol de nulidades no processo penal, e é uma nulidade, inclusive, absoluta, e eu afirmo que ela é absoluta porque ela não foi incluída no 572, que é o rol das nulidades relativas. De modo, então, que com essas considerações, e agradecendo de novo, renovando também os parabéns que dei aos estudantes de Direito pelo dia de hoje, à Defensoria Pública, eu tenho grandes amigos na Defensoria Pública, tenho um grande carinho pela instituição, acho que a instituição desempenha um papel importantíssimo, e reforçando o fato de que nós precisamos cada vez mais de atividades como essas que estamos tendo aqui, e acompanhei as lives das semanas anteriores e estarei na live da próxima semana. Acho que quem me sucede é o Rafael, não é? O Rafael Najimi, não é? Na próxima? Nossa, então, próxima com o Rafael Najimi. Doutor Rafael, que é brilhante,
eleitoral. Em tema de direito eleitoral, né, foi assessor até lá no STF, então esse espaço da gente debater, da gente poder conversar entre colegas, gera, na minha percepção, maior força para a advocacia, e isso é tudo que a gente precisa, acho que há muito tempo, e agora talvez estejamos no melhor momento para conseguirmos alavancar esse prestígio que a advocacia tanto merece, e tenho ficado muito satisfeito de, ainda que de forma muito pequenininha, fazer parte disso com essa gestão de agora da 12ª subseção. Então, agradeço muito o convite, Kelly, agradeço a presença de todos também e fico à sua disposição. Tá? A gente também agradece muito a sua presença. O tempo é curto, infelizmente, né? Mas assim, foram feitas pontuações muito importantes e um tema extenso demais para ser abordado, né? Isso a gente foi só na parte teórica, né? Uhum. Eu li aqui o presidente da ESA falando que futuramente a gente vai fazer, então, um curso. Isso, a gente fica à tua disposição. Sobre pacote anticrimes. E aí Joia, a gente vai abordar de forma mais abrangente. Isso, tem muita coisa, tem execução provisória no júri, tem alterações no roubo importantíssimas, tem muita tese defensiva que a gente tem para explorar, né? É o que eu falei mais cedo, fazer do limão a limonada, né? O que não veio bom, a gente pode trabalhar e caminhar na direção de dar uma interpretação defensiva. Exatamente. Eu agradeço a sua presença, agradeço a presença de todos que ficaram com a gente até agora, né? Com todas as dificuldades, saímos da conexão e voltamos umas 2, 3 vezes, mas um tema muito interessante, né? E a gente está aqui com vários colegas assistindo a gente, acompanhando. Eu agradeço muito a presença. Uma boa noite a todos. Kelly, obrigado aí mais uma vez. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. Muito obrigada. Boa noite.